Na terça-feira, 18 de novembro de 2025, uma notícia assim sacudiu o mercado financeiro. O Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Uma bomba, né? Uma bomba. E para muita gente, esse nome já era conhecido principalmente por uma estratégia bem agressiva de oferecer investimentos com retornos muito, mas muito acima da média. Pois é, e agora essa história ganha um capítulo bem dramático com intervenção do regulador, operação da Polícia Federal, prisão de presidente. Tudo junto. E o timing, como você disse, não podia ser mais tenso. Essa notícia não cai no vácuo, né? De jeito nenhum. Ela surge no momento em que já existia um certo nervosismo no mercado sobre a saúde de alguns bancos médios. O caso do Master, então, vira um catalisador, traz à tona um monte de perguntas que já estavam ali borbulhando. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui. Nossa missão hoje é usar os comunicados oficiais do Banco Central, as reportagens sobre o caso e ir além da manchete. Entender o que de fato aconteceu. Isso, decifrar o que significa a liquidação de um banco, quais eram os sinais de alerta e, claro, a pergunta de ouro, como isso afeta o dinheiro de quem investe. E o objetivo, eu acho, é separar o pânico da prudência. O caso do Banco Master é um estudo fascinante sobre risco e regulação. Sim. De um lado, expõe a fragilidade que pode se esconder atrás de promessas de lucro fácil. Do outro, mostra a ação do Banco Central para conter um problema antes que ele se espalhe. A gente vai entender como esse mecanismo funciona. Perfeito. E essa ação do Banco Central que você mencionou tem nomes bem específicos, né? Um jargão próprio. O termo do momento é liquidação extrajudicial. Isso. Para quem não é do mercado, essa expressão soa quase como falência. É a mesma coisa. Essa pergunta é ótima. Porque, assim, parece a mesma coisa, né? Mas a diferença é crucial. No fim, a empresa fecha de qualquer jeito. Exato. O resultado prático é esse. É o fim da linha. A grande diferença mesmo está em quem comanda o processo todo. Numa falência comum de uma loja, uma indústria, o processo corre na justiça. Tem um juízo, um administrador judicial. Certo. Na liquidação extrajudicial de um banco, quem assume o controle total de forma administrativa é o Banco Central. Ele que apita o jogo. Então é uma intervenção direta do regulador. E pelo que eu entendi dos materiais do próprio BC, a liquidação é o estágio final, é quando não tem mais esperança de salvar a instituição. É isso. Precisamente. A liquidação não é uma tentativa de salvamento, é o atestado de óbito. O objetivo a partir dali é encerrar as atividades de forma organizada. Vender o que sobrou. Isso, vender o que sobrou de ativos, prédios, carteiras de crédito, o que for, para pagar os credores numa ordem de prioridade. É bem diferente de outro termo que sempre aparece, a intervenção. Certo, a intervenção seria um passo antes. Usando uma analogia, se a liquidação é o funeral, A intervenção é a UTI. a UTI, a tentativa de reanimar o paciente. A analogia é perfeita. A intervenção é a UTI. O BC afasta os administradores, nomeia um interventor e assume a gestão para tentar corrigir problemas graves e, idealmente, salvar a instituição. É uma medida temporária, sabe? Tem prazo. Tem prazo, até 6 meses, prorrogável por mais 6. A liquidação acontece quando o diagnóstico da UTI é que, olha, não tem mais salvação. E para complicar um pouquinho, no caso específico do conglomerado Master, aparecia um terceiro termo, o REIT. O que seria isso? Uma espécie de semi-UTI? Quase isso. O REIT, que é o Regime de Administração Especial Temporária, é a medida mais branda das 3. Pensa nele como uma troca de diretoria compulsória. Ah, entendi. O banco não para de funcionar, os caixas continuam operando, os clientes seguem com suas contas. A grande mudança é que os dirigentes são afastados e o Banco Central nomeia um conselho para tocar a operação e arrumar a casa. E foi exatamente o que aconteceu com uma parte do grupo, né? O Banco Master Múltiplo. Enquanto a maioria das empresas foi para a liquidação direta, ele entrou em REIT. E a razão para isso é bem interessante. Sim, o comunicado do Banco Central explica o porquê dessa decisão cirúrgica. O motivo foi preservar o funcionamento de uma empresa que o Master Múltiplo controlava, a Will Financeira. Faz sentido. Isso mostra que o regulador não usa uma solução única para tudo.
Ele analisa o ecossistema e tenta minimizar o contágio. Em vez de uma bomba, ele usou um bisturi, separando o que podia ser salvo do que já estava condenado. E aqui a história fica realmente interessante. Como um banco que parecia crescer tanto, que captava tanto dinheiro, chega a esse ponto. As reportagens apontam para o sinal de alerta que estava à vista de todos. A forma como ele captava recursos. A captação agressiva. Exato. O banco emitia CDBs que pagavam até 40% acima da taxa média do mercado. E isso, no mercado financeiro, é um letreiro de neon piscando. Não existe almoço grátis, né? Definitivamente não. Uma taxa de retorno tão descolada da realidade é sempre um prêmio pelo risco. Bancos que pagam muito caro para captar dinheiro geralmente o fazem porque precisam muito daquele recurso. Seja para financiar algo muito arriscado. Exato. Ou, o que é mais preocupante, porque eles têm dificuldade em conseguir crédito mais barato de outras fontes, como outros bancos, o que já pode ser um sintoma de balanços mais frágeis. É quase um ciclo vicioso, então. Para cobrir os juros altos que ele promete, ele precisa investir em coisas ainda mais arriscadas, que ofereçam um retorno ainda maior. Exatamente. E as fontes citam que o foco do Master era justamente esse: comprar precatórios que têm uma liquidez complicada e investir em empresas em dificuldade, ativos de alto risco. É uma estratégia que, se der certo, gera lucros enormes, mas se algo dá errado, o castelo de cartas desmorona muito rápido. E a cronologia dos eventos que as fontes mostram é um roteiro de desastre anunciado. O regulador já estava de olho nisso há muito tempo. Vamos reconstruir essa linha do tempo porque ela é muito reveladora. Tudo começa com a tentativa de venda para o BRB, o Banco de Brasília. O negócio foi anunciado, parecia uma grande jogada. Mas em setembro de 2025, 6 meses depois, o Banco Central vetou a operação. E a justificativa foi demolidora. Qual foi? Falta de comprovação de viabilidade econômico-financeira. Nossa! Um veto do Banco Central a uma fusão desse porte é um evento raríssimo e extremamente grave. É um recado público direto ao mercado de que a saúde daquela instituição não passou no teste. Não é um talvez, é um não. A partir dali, o relógio começou a contar. Então, peraí. O BC barrou a venda para o BRB meses antes. Isso não foi só um sinal, foi praticamente um outdoor piscando dizendo: cuidado, problemas sérios à vista. Com certeza. E mesmo assim, o banco continuou operando, continuou captando dinheiro. Incrível. E a situação se tornou ainda mais desesperada. As fontes mencionam que, um dia antes da liquidação, surgiu uma nova proposta de compra, da Victor Holding. Uma tentativa de salvação no último minuto. Mas já era tarde. Já era tarde. O regulador, a essa altura, já tinha entendido que o tempo para soluções de mercado tinha se esgotado. E o golpe final, o que selou o destino do banco, veio com a Polícia Federal. A Operação Compliance Zero. Deflagrada no mesmo dia da liquidação. Exato. O presidente do banco, Daniel Vorcaro, foi preso no aeroporto, supostamente tentando fugir do país. E as acusações são muito, muito graves. E este é o ponto que muda completamente a perspectiva do caso. A investigação apura crimes como gestão fraudulenta e, o mais alarmante, a venda de títulos de crédito falsos. O que seria isso na prática? A suspeita é de que o banco emitia CDBs sem ter o lastro correspondente. Em outras palavras, vendia um papel que não valia nada. O que nos leva de volta àquela história da alta rentabilidade, né? Talvez ela não fosse só o prêmio para uma estratégia de risco. Se as suspeitas se confirmarem, a resposta é não. Não era só risco, era potencialmente fraude. E isso explica tudo. A rapidez da ação do Banco Central, a dureza da medida de liquidação, o porquê de não ter havido uma tentativa de intervenção. Não tinha o que salvar. Exato. A grave crise de liquidez e as violações de normas, citadas no comunicado do BC, ganham um contorno muito mais sombrio. Quando há suspeita de fraude, o regulador age para extirpar o problema do sistema o mais rápido possível. Certo, o banco quebrou. A essa altura, a pergunta que não quer calar para quem tinha dinheiro lá é: e o meu dinheiro? É aqui que entra em cena a sigla mais importante, FGC. O Fundo Garantidor de Créditos, ele é a nossa rede de segurança, o paraquedas do investidor do sistema bancário.
É importante entender que ele é uma entidade privada sem fins lucrativos, mantida pelos próprios bancos. Ah, então são os próprios bancos que bancam o FGC. Sim, todos são obrigados a contribuir com um percentual dos seus depósitos para manter esse fundo robusto. E na prática, como funciona essa garantia? É um processo complicado para o investidor. O processo em si é relativamente simples e as regras são bem claras. A principal delas é o limite. A cobertura de até R$250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. E esse detalhe do por CPF é uma pegadinha importante, certo? Crucial. Por exemplo, se um casal tem uma conta conjunta com 500 mil, eles não estão totalmente cobertos. Na verdade, nesse caso específico, eles estariam, porque a garantia é individual. O FGC cobriria 250 mil para o primeiro titular e 250 mil para o segundo. Ah, boa. O problema é se uma única pessoa tem 300 mil na mesma instituição, seja um CDB ou somando conta corrente e poupança. Aí o FGC só vai cobrir os 250 mil. Os outros 50 mil, infelizmente, não são garantidos. E o que acontece com esses 50 mil? Essa pessoa se torna o que a gente chama de credor quirografário. Ela entra na fila da massa falida do banco para, talvez um dia, reaver essa diferença. Um processo bem mais longo e incerto. E é fundamental saber o que tem essa garantia e o que não tem. Essencial. A cobertura do FGC vale para os produtos mais comuns de um banco. Saldo em conta corrente, caderneta de poupança e os investimentos de renda fixa emitidos por bancos, como CDBs, LCIs, LCAs e RDBs. E a lista do que fica de fora é onde muita gente se confunde, né? Exato. Ficam de fora, por exemplo, todos os tipos de fundos de investimento, seja um fundo de renda fixa, de ações, multimercado. Por quê? Porque o dinheiro aplicado num fundo não está no balanço do banco. Ele tem um CNPJ próprio, um patrimônio separado. Por isso, não tem a garantia. Também não são cobertos títulos de dívida de empresas, como debêntures, e produtos mais complexos, como LICs e COIs. E o processo de pagamento em si? A pessoa precisa contratar advogado, entrar na justiça? Não, de forma alguma. O processo é administrativo. Após a liquidação, o liquidante nomeado pelo Banco Central prepara a lista de todos os credores que têm direito à garantia. Essa lista vai para o FGC. E aí? A partir daí, o FGC comunica aos investidores e disponibiliza um aplicativo ou um portal para que a pessoa solicite o pagamento. É um processo que costuma levar, em média, de 15 a 45 dias. As fontes também mencionam o FGC Coop. É a mesma coisa? É o primo irmão do FGC, mas para o sistema de cooperativas de crédito. O FGCOP tem exatamente as mesmas regras, até R$250 mil por CPF. É um sistema de proteção espelhado, mas que atende especificamente ao universo das cooperativas. Certo. Agora, uma dúvida que surgiu. Sobre o conglomerado Master. Ele também tinha uma corretora. Para quem tinha dinheiro parado na conta da corretora ou ativos lá, o que acontece? A regra é a mesma? Essa é uma pergunta excelente e a resposta é um sonoro não. Os FAQs, o Banco Central, são bem claros nisso. Para corretoras de valores, não existe um fundo garantidor como o FGC. Não tem FGC para corretora. Então, o risco é maior. O risco é de outra natureza. Em tese, os recursos e os ativos dos clientes, como ações e títulos públicos, não deveriam se misturar com o patrimônio da corretora. Deveriam estar segregados. E a função do liquidante é organizar essa devolução. Exato. O grande problema surge se, por má gestão ou fraude, essa segregação não foi feita direito e o dinheiro da corretora não for suficiente para cobrir tudo. E aí? Aí, nesse cenário, quem teve prejuízo entra na longa fila de credores para tentar reaver o valor. O caminho é bem mais longo e incerto. Então, o que a gente tira de tudo isso? A imagem que se forma é bem clara. A liquidação extrajudicial é o fim da linha para um banco, uma medida drástica do Banco Central. E o caso do Banco Master é um exemplo de livro. Tem todos os ingredientes de uma crise. Estratégia de altíssimo risco, sinais claros que foram ignorados por muitos e, o mais grave, suspeitas de fraude. Que justificam a ação fulminante do regulador. Sem dúvida. E para quem investe, a lição principal parece reforçar um mantra antigo,
mas que nunca perde a validade. A importância vital da diversificação e do respeito ao limite do FGC. Ter mais de R$250 mil em produtos cobertos numa única instituição de pequeno ou médio porte é assumir um risco desnecessário. Um risco pelo qual não se recebe prêmio algum. Exatamente. O sistema financeiro brasileiro como um todo é sólido, mas instituições individuais podem falhar. O FGC existe justamente porque essa possibilidade, ainda que remota, é real. O que nos leva a um conselho prático. Aquela sensação de ter encontrado um atalho, um investimento que paga muito mais que todos os outros, deveria acender um alerta. Um grande alerta. A verdadeira armadilha dessas ofertas não é só o risco financeiro, é o viés cognitivo que elas exploram, né? Elas nos fazem sentir que descobrimos um segredo que o resto do mercado não viu. Perfeito. A lição não é apenas desconfiar do que é bom demais para ser verdade, mas questionar essa nossa própria sensação de ser mais esperto que a manada. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez um pouco mais provocadora. Vamos lá. A gente analisou o que acontece quando a confiança é quebrada, mas isso nos força a olhar para o nosso próprio comportamento como investidores. O FGC é uma rede de segurança essencial, sem dúvida. Mas será que a sua existência não nos torna, por vezes, complacentes? Como assim? Será que a garantia de R$250 mil não nos desincentiva a fazer a lição de casa? A investigar a fundo a saúde financeira do banco onde estamos colocando o nosso dinheiro, a olhar um balanço, a entender um índice de Basileia? Entendi. A gente confia no paraquedas e acaba pulando do avião sem checar o motor. Exato. A questão que fica é: a verdadeira segurança para o nosso patrimônio está apenas em contar com o fundo garantidor ou está, acima de tudo, no conhecimento que a gente constrói para tomar decisões mais informadas?